Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voiti. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo instável, com chuvas, já choveu bastante em Brasília desde ontem. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima fica em torno de 25 graus. A umidade do ar varia de 65% a 95%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Ministro da Economia Paulo Guedes vai ao Senado hoje para esclarecer sobre a reforma da Previdência. Ontem, Guedes deixou de comparecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e provocou maior mal-estar entre os deputados. A Câmara aprova o orçamento impositivo e limita poderes do Executivo. O deputado Eduardo Bolsonaro votou a favor e disse que aquilo não representava uma derrota para o governo. Rodrigo Maia mandou mensagem aos deputados cumprimentando pela aprovação do orçamento impositivo. Ministério da Educação continua provocando tumultos e problemas para o governo. Ontem foi exonerado o secretário do INEP, Marcos Rodrigues. O secretário demitido diz que falta comunicação no MEC. Talvez não seja só no MEC. Já são 15 exonerações. Ministro Vélez é esperado hoje no Congresso para dar explicações. E a Petrobras vai reajustar o diesel a cada 15 dias e oferecerá cartão para caminhoneiros. O objetivo é evitar uma nova paralisação da categoria. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois vamos analisar toda esta situação política do país. E com quem entende do assunto, o professor Ricardo Caldas, cientista e analista político. Aguarde só um instante e nós já voltamos. O Direto de Brasília está recebendo hoje o professor e cientista político Ricardo Caldas, nosso analista político. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço o convite. Sempre uma alegria para mim estar aqui. Okay. Professor Ricardo Caldas, o senhor estava coincidentemente, porque eu não sei se o senhor foi convidado, acho que poderia até ter sido, em Nova York, quando o presidente Bolsonaro se encontrou com Donald Trump. Como é que o senhor analisou a presença do presidente brasileiro lá? Então, só para dar uma explicada para o público, né, eu estava lá com parte dos meus estudos de pós-doutorado, né, que eu estou fazendo na Colômbia, e naquele momento eu estava justamente lá com a minha chegada, que foi início de março, até aquele momento. O que eu observei, especialmente depois que eu voltei e comparei a cobertura da mídia que foi feita lá com a cobertura da mídia que foi feita aqui, é que a nossa mídia foi extremamente negativa e foi muito mais negativa e crítica em relação à visita do que a própria mídia americana. Eu cheguei a me dar o trabalho, sou assinante de alguns jornais americanos, mas eu cheguei a me dar o trabalho de ver as notícias e as chamadas da mídia brasileira com a mídia de lá e tirando talvez o Washington Post, que é realmente um ponto fora da curva, um jornal um pouco mais liberal, assim, já quase pró-Partido Democrata, né, que ele é mais crítico mesmo, mas todos os demais jornais deram uma cobertura razoavelmente equilibrada. Nenhum deles se referiu ao nosso presidente como um presidente fascista, como é feito aqui na nossa mídia. Homofóbico, nada disso. Eles se referiam a ele como um candidato de direita que foi eleito. E, interessante isso, quase todas elas se referiram ao Bolsonaro como o Trump dos trópicos.
Então foi assim que ele foi citado em todas elas. Pena que eu não trouxe aqui os jornais que eu tirei cópia. Então, eles falaram que é um governo conservador, como é o Trump também. Eles fizeram vários paralelos com o governo Trump. E no final, o que eu achei mais interessante, e eu gosto muito em particular da cobertura do Wall Street Journal, que talvez seja o mais equilibrado de todos, né? É que eles realmente, e essa eu acho que é a grande diferença deles para nós, eles realmente focam em questões específicas. Enquanto a gente aqui faz uma coisa muito genérica, esse governo não anda e É por isso surgem os especialistas em generalidades. Generalidades, as pessoas não falam nada com nada. E aí a mídia lá ela é toda focada em questões. Quais os objetivos da visita? Os objetivos da visita eram esse. Quais que foram atingidos? O que avançou? O que ainda falta avançar? Se a gente imaginar que o objetivo principal e genérico, talvez geral da visita, era melhorar as relações do Brasil com os Estados Unidos, a visita foi um sucesso nessa perspectiva. A diferença realmente que a gente verifica em relação ao jornalismo daqui, o jornalismo de lá, é que lá é um jornalismo que procura verdade, procura geral, buscar sim. a independência, sim. Inclusive colocando coisas que são objetivas, que são importantes para uma sociedade. E com o máximo de isenção. E daqui ela joga a ideologia. Exatamente. Lá eles procuram ser isentos. Não é que eles não tenham valores. Todo mundo sabe que o New York Times e o Washington Post são jornais mais simpáticos ao Partido Democrata. Isso aí é evidente. Todo mundo sabe que a Fox News simpatiza com o governo Trump. Isso é óbvio e é fato. Mas mesmo assim, eles procuram fazer uma cobertura razoavelmente equilibrada. Então, se a gente compara as duas mídias, então a gente vê a diferença. Se você focar, por exemplo, nas questões específicas, a questão de abertura do mercado americano para produtos brasileiros, aí você sai do nível ideológico e você entra no nível pragmático. Uma outra questão que foi muito mencionada na mídia americana, a questão da base de Alcântara, que praticamente não foi mencionado aqui, e quando foi mencionado foi de uma maneira muito colateral e muito negativa. Aquilo é de uma importância estratégica sem precedentes. A França lança os seus foguetes daqui, do Suriname. Ora, se os Estados Unidos têm interesse em lançar da nossa base de Alcântara, é porque a posição realmente é privilegiada. Tempo bom, você cobre bem. É estratégico, né? É estratégico. Ninguém parou para discutir isso de uma maneira objetiva no Brasil. A questão da abertura aos mercados, que a gente quer retirar barreiras no mercado americano, da mesma forma que eles querem retirar barreiras aos produtos do nosso mercado, isso faz parte da verdadeira negociação. Agora, o que acontece? Quando os jornalistas americanos procuravam integrantes da própria comitiva que foi os Estados Unidos, ora, vários funcionários públicos brasileiros brifaram os jornalistas americanos negativamente, dizendo que a missão não estava sendo bem conduzida. Quer dizer, funcionários públicos do Brasil estavam brifando negativamente, dizendo que o ministro das Relações Exteriores ficou com ciúmes porque não pôde entrar na sala com o presidente. E isso brasileiro. É uma realidade? Ele ficou com ciúmes? O senhor pôde conferir isso lá? Não? Ele não deu nenhuma declaração, ao contrário, ele disse que ficou muito feliz, pelo menos oficialmente, de que o Brasil foi bem recebido e que o deputado Eduardo Bolsonaro pôde entrar. Ora, o deputado entrou não porque é deputado, mas é porque é filho do Bolsonaro. O Trump fez um gesto de cortesia. Como a reunião era entre dois presidentes, e aí nesse caso não cabia a participação do ministro das Relações Exteriores, exceto se os presidentes decidissem dessa forma, e aí ambos colocariam seus dois, né, cada um colocaria o seu ministro. Então o fato do deputado Eduardo ter entrado foi uma cortesia do Trump, uma consideração ao presidente quando ele soube que era filho dele. Se ele não tivesse dito que era filho dele, ele não teria entrado. Então ele não entrou porque era deputado, entrou porque era filho. Ah, mas ele não devia ter feito isso. Mas ele fez. Agora, você vai brigar com o presidente americano porque ele convidou o filho do nosso presidente. Agora, professor, lá o senhor está numa universidade, não é? Que também é de uma linha bem liberal, assim, lá de uma linha mais... O senhor deve ter conversado com acadêmicos também. Como é que eles se manifestam em relação ao Brasil e ao governo Bolsonaro? Bom, de um modo geral, a grande maioria lá também é mais simpatizante, é crítico em relação ao governo Trump, né? E, naturalmente... até pelas informações que eles receberam da mídia brasileira, dos jornalistas brasileiros e também do meio acadêmico, dos meus colegas professores, né, é que a visão é que é a pior possível. O pior possível é um governo sem objetivos, sem valores, sem metas, sem nada. E, na verdade, se você olhar, é um governo que tem claramente uma linha e uma meta. É um governo conservador, com valores conservadores, e tem objetivos específicos: aprovar a reforma da Previdência, realizar a privatização, etc. O jornalista Alexandre Garcia, com o qual eu tenho a maior admiração e respeito, né, ele fez uma observação
que eu até pedi autorização para ele para repeti-lo. Eu vou repetir aqui. Os jornalistas criaram um mundo, jornalistas brasileiros, criaram um mundo que não é o mundo da realidade. Qual é o mundo da realidade? 170 mil empregos foram gerados no Brasil em fevereiro apenas. Nesses últimos 2 meses foram 211 mil. É o melhor resultado nos últimos 5 anos. Ninguém está falando sobre isso. Tem professores lá, então, nos Estados Unidos, que estão vendo muito a mídia brasileira. Né? Eles seguem por causa dos jornalistas e dos acadêmicos. Agora Isso contamina todo o ambiente. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido inverso. O que chega do Trump aqui no Brasil é um negócio muito negativo. Mas o senhor esteve lá nos Estados Unidos, o senhor vai seguir dos Estados Unidos. Qual é a avaliação do Trump nos Estados Unidos? Então, a mesma coisa. Se você olhar pela mídia, pelo mundo dos jornalistas, a maioria dos jornalistas é crítico em relação ao governo Trump. Não tem a menor dúvida sobre isso. Mas se você olhar os resultados do governo dele, ele está entregando, como eles falam, né? Ele está delivering, né? Ele está entregando um crescimento econômico de quase 3%. O nível de desemprego nos Estados Unidos está em torno de 4%. É um dos menores do pós-guerra. Já é considerado pleno emprego. Você anda pelas lojas lá, contratamos, we hire, contratamos. Você vai em Nova York, obras. E aqui no Brasil, o que as pessoas estão falando? Os Estados Unidos está em crise desde 2008 e ainda não se recuperou. É uma falta de informação que beira a leviandade. A economia americana, ela teve 1 ano de decréscimo, que foi o ano de 2008. Se você olhar 2009 para cá, em 10 anos, só crescimento econômico, que variou entre 2% e 2,5%, que é uma taxa de crescimento substancial. A pergunta que eu quis fazer é exatamente isso. Por quê? Porque se de lá para cá chega uma notícia deturpada, mas os americanos estão felizes, quer dizer, se eles estão bem, porque o americano quer crescer. Exatamente. O americano quer crescer. Não interessa muito para eles quem esteja promovendo o crescimento. Exatamente. Me parece que é isso. Eles votam com o bolso, como o pessoal fala. Exatamente. Tanto nos Estados Unidos como na França, a mesma coisa, Reino Unido também. São as coisas que eu conheço, eu posso falar. Então, o que acontece? Pode ser que eles tenham divergência de uma declaração ou outra do Trump, que o Trump fez isso de errado, mas no final das contas, como eles falam, né, no final do dia, o que importa? Atendendo o bolso, né? O meu bolso tem dinheiro. Nova York, por exemplo, tudo bem que é um ponto fora da curva, mas que é importante a gente mencionar, aprovou, porque eles não têm salário mínimo. É outra informação que as pessoas não têm no Brasil. Aí se a gente fica discutindo salário mínimo mensal, eles não têm. Eles têm hora mínima. Então a hora mínima em Nova York é $15. O que significa isso? Se a pessoa trabalha 8 horas por dia em Nova York, ela tirou $120 em um dia. Se ela trabalhou 10 horas, ela tirou $150. Isso em 30 dias a gente tem $4.000. Estou falando de uma pessoa que trabalha como avulso. Nem estou falando das pessoas contratadas. Ora, com $2.000, $3.000, você já vive bem. E lá tudo é muito barato. Você vai nos mercados, tudo muito barato. Então, quer dizer o seguinte, com um índice de desemprego de 3, 3,5%, 4%, dependendo do local do país, né? Com a economia crescendo 3%, as pessoas estão falando, estão pensando assim, né? Pode ser que eu não concorde com isso ou aquilo, mas ele está entregando. Então a visão da pessoa eu estou tranquilo, porque eu vou poder fazer minha viagem, vou poder trocar meu carro no final do ano, tenho amigos que estão trocando de casa, professores, não estou falando de elite, nada disso. Então, quer dizer, a economia está se movimentando, é isso que eu quero dizer. Então, quando as pessoas vão votar, elas acabam pensando, eu vou votar no desconhecido ou vou votar nesse que eu posso ter até alguma reserva ou aquele, mas... Pode não gostar do topete. Mas está entregando. Agora, professor, como é que o senhor verifica e como é que o senhor vê esse desemprego no Brasil? Mais de 13 milhões de desempregados. Então, o que o governo tem que fazer realmente? O Paulo Guedes está no caminho certo? Eu acho que está, sim, mas eu posso só fazer mais um comentário que escapou à imprensa brasileira, é a questão que o Trump convidou o Brasil para fazer parte da OTAN como um aliado extra-regional, que já existe em alguns países na situação, como por exemplo Coreia do Sul, ou seja, são os aliados, países que são considerados como países de confiança, e ele disse que convidaria o Brasil para fazer parte da OCDE. Não houve uma linha na imprensa brasileira sobre isso. Aí o que as pessoas estão falando? Pelo contrário, negativa, né? Negativa. O ingresso, a forma como o Brasil está chegando na OTAN. E a questão da OCDE não entendida. Ora, a OCDE, o pessoal que o Itamaraty apelidou de Clube dos Países Ricos, é o clube dos países envolvidos. Se você entra lá, você ganha um status de país envolvido. Status no sentido de investimento que eu estou falando, né? Ora, qual a vantagem disso?
você passa a ter maior credibilidade e atrai mais investimentos. Então isso para o Brasil é um selo, é uma garantia de qualidade que você acaba estimulando mais investimentos e mais geração de emprego, por aí vai. E aí, respondendo a sua pergunta, se você consegue gerar um clima de confiança e de estabilidade, é claro que você vai atrair mais investimentos, você vai ter mais empresas vindo para o Brasil e gerando mais empregos. Então, esses 13 milhões, se você olhar historicamente, onde é que eles aconteceram? Até o governo Lula, a gente tinha mais ou menos um controle dos grandes indicadores macroeconômicos, inflação, queda, o nível de desemprego entre 5 e 6. No governo Dilma, é chato a gente citar nomes, mas não tem como escapar, as grandes variáveis macroeconômicas saíram do controle. Inflação chegando a quase 10%, o desemprego que voltou a níveis históricos, o déficit público chegando a 100, 150 bilhões. Então, o governo Temer, sem entrar no mérito, ele é inegável que ele colocou várias contas em ordem. Reduziu a inflação caiu de 10% para 3,5%. A gente, inclusive, abaixo do centro da meta, que é uma coisa importante. Retomou o clima para investimentos, etc., apesar da mídia ter batido nele o mandato todo. Não estou entrando no mérito se ele é culpado ou se ele é inocente. Eu estou apenas discutindo o trabalho dele enquanto presidente. Sim. Enquanto presidente, ele melhorou a situação. Então, sim, o Bolsonaro recebeu uma situação econômica, quando tomou posse, infinitamente superior à que o Temer recebeu quando a Dilma saiu do governo. Sem entrar no mérito também se foi golpe, se foi impeachment, o que foi. Muito bem. Então, quando o Bolsonaro recebe um país com inflação em média de 3,5%, é claro que as variáveis macroeconômicas estão melhores. Agora, você tem que ter outras coisas também para gerar esse emprego. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos falar dessas outras coisas. Que é a pergunta dele. Que é a pergunta Sim. do campo. Nós já voltamos. Estamos recebendo aqui hoje no Direto de Brasília o professor e cientista político Ricardo Caldas, nosso analista político. Professor, vamos continuar então a nossa conversa em relação a como o modo de crescimento do país. Né? Então, a questão de geração de emprego, ela é uma consequência, ela não é uma causa. Então, por que o empresário contrata? Ele contrata porque ele tem necessidade, que a empresa dele está crescendo, que ele está produzindo mais. Ninguém contrata alguém só porque gosta de contratar. Então, o empresário ele adia essa decisão o máximo possível, porque ele quer trabalhar com os funcionários que ele já tem. Quando você tem uma legislação muito protecionista, como é o caso do Brasil, é o caso da França, o empresário ele pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de contratar. Porque ele está contratando não só uma pessoa, está contratando um novo FGTS, um novo I-Social, um novo isso, um novo aquilo. Aquele funcionário que ele vai pagar 100, faz de conta R$100 por hora, ele vai sair por 200. Então, toda a questão da reforma trabalhista, da terceirização, tal, foi nesse sentido. Porque qual é a máxima na economia? Não na realidade, mas na economia, na teoria econômica. Quanto mais fácil de demitir, mais fácil de contratar. Você só contrata alguém que você pode demitir. Se o custo da demissão também é muito elevado, ele vai pensar 2 vezes antes de contratar. Então, o que foi feito no governo Temer, e aí nesse sentido eu penso que o governo Temer foi positivo, foi a aprovação da lei da terceirização, a aprovação da reforma trabalhista, para facilitar a contratação e a demissão. Então, só que o Temer não colheu os resultados disso que ele plantou. Quem está colhendo agora é o governo Bolsonaro. Tanto é que são os resultados já de janeiro e fevereiro, onde já aparece essa variação positiva. 200 mil pessoas contratadas. 170 mil só em fevereiro. Se você jogar o índice de fevereiro para o ano, esquecendo março, que é carnaval, então é um mês atípico, né? Mas se você anualizar o resultado de fevereiro, ou seja, multiplicar por 10 ou 11,
tirando, né, março, né? O que você vai ter? Um resultado de 1,5 milhão, 2 milhões de empregos gerados, o que não é pouca coisa. Até 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente estava tendo um decréscimo na economia. Agora a gente está contratando. Por quê? Porque agora os investidores falaram, o momento é favorável. A gente tem um presidente que é a favor de mercado, no caso do DF, especificamente, um parênteses, um governador que também é a favor de livre mercado, ou seja, aqueles obstáculos ao investimento, ao crescimento, estão diminuindo. Então, o investidor se sente mais confiante em investir, em colocar o seu dinheiro no mercado, e aí é que vem os empregos. Então, as pessoas olham para o desemprego, mas não olham para a causa dele. Então, não adianta. Só quando você cria um clima favorável aos investimentos, é que os empregos aumentam e o desemprego cai. Como é que o senhor está vendo essa discussão acabrunhada, esta coisa encruada dentro da reforma da Previdência na relação entre governo e Congresso Nacional? Eu diria que está faltando, vou dizer o óbvio, né, mas que o óbvio às vezes tem que ser dito. A parte da articulação política está deixando a desejar. A pessoa que é vou citar um exemplo específico, a pessoa que o presidente escolheu como líder do seu partido no Congresso, que não é nada demais, mas é apenas o maior partido do Congresso hoje, depois ultrapassou o Partido dos Trabalhadores como a maior bancada no parlamento, ele não é reconhecido como líder pelos demais líderes dos partidários. Então, quer dizer, ele não tem interlocução. O líder do partido na Câmara, né? Da Câmara que eu estou falando. Da Câmara. Isso, o da Câmara. Porque o líder do Congresso é a Joyce Hasselman. Sim, bom, aí é outro capítulo, né? É outro capítulo. Bom, mas estou falando em caso específico da Câmara, onde tem que passar a reforma, né? Então, se você tem um líder que não é reconhecido pelos demais líderes partidários... Que não é líder. Como líder, ele não é líder de fato. Então, quem é que faz a interlocução política? Aí, parte está sendo feita pelo ministro Onyx, que, na minha opinião, não é a pessoa ideal, nem tem o perfil para isso, mas ele acaba fazendo. E quem vai acabar fazendo, era a minha expectativa, era o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só que aí entra um outro capítulo também, que são os filhos do presidente, o 01, 02, 03 e agora já tem o 04 também, né? Que começaram a jogar pedras no próprio presidente da Câmara. Aí acabou com a articulação política, porque você não tem ninguém para articular. Aí o que o deputado Rodrigo Maia falou? Se vocês querem fazer uma nova política do jeito de vocês, então vocês aproveitem e negociem a reforma da Previdência também. Aí ficou sem atores, percebe? Então, a questão da prisão do ex-presidente Temer, ela veio, embora na minha opinião correta, eu não sou jurista, mas na minha forma de pensar correta, ela veio num momento ruim. Por quê? E aí vem a questões pessoais e familiares. O presidente da Câmara é genro de uma das pessoas que foi presa, o ministro Moreira Franco. E isso acabou afetando, e houve comentários no Twitter, etc., que acabaram colocando mais sal na ferida, né? Então, eu acho que a primeira lei para aprovar a reforma da Previdência, o primeiro conselho é suspendam os Twitters por 60 dias, até a reforma da Previdência entrar em discussão. Mas como é que o senhor vê essa participação dos filhos Bolsonaro no governo? Muito negativa, em geral. Houve casos em que a intervenção até foi bem intencionada, mas o resultado acaba sendo, em geral, negativo, na minha opinião. Então, eu acho que o presidente tem que enquadrar os filhos dele e falar, agora nós já ganhamos, nós não estamos mais em período eleitoral e vamos nos concentrar em resultados. Qual é o primeiro resultado que o país está esperando que ele entregue? É a reforma da Previdência. Eu, pessoalmente, se me perguntarem, eu acho que ela vai ser aprovada. Talvez não... No primeiro semestre? Não necessariamente, mas o meu ponto é, não exatamente aquela reforma que estava sendo esperada. Talvez ela não gere o 1 trilhão de reais que o ministro Paulo Guedes está esperando de economia que ela vai gerar. Mas acho que alguma coisa vai ser aprovada, mas com custo político muito grande. E o projeto anticrime do Moro? O deputado Rodrigo Maia se comprometeu com o ministro Moro a colocar em votação o mais breve possível. Ali também foi um outro exemplo de falha de articulação. De articulação. O Moro mesmo o ministro Moro vem de um outro mundo, que ele tomava as decisões e mandava e as pessoas cumpriam. Só que ele está vendo que... O juiz decide e cumpre-se. Pronto, mas aqui no ministro do Poder Executivo não é assim. Mas, professor, no presidencialismo, o protagonismo não tem que ser do presidente, é ele que tem a caneta na mão, ele não tem que ter a liderança sobre os líderes que ele ajuda a escolher no Congresso para negociar em nome do governo? Veja bem, é claro que o presidente ele acaba exercendo uma espécie de uma liderança política, até porque ele que estabelece os valores, as metas, onde... E diz o que ele quer. O que ele quer. Mas eu penso que, por outro lado, eu penso que a execução
não precisa nem pode ser dele, até porque ele não está dentro da Câmara, ele não está dentro do Senado e não está dentro do Congresso. Então ele tem que ter pessoas que falem em nome dele e essas pessoas se sintam seguras em falar em nome do presidente e sejam também reconhecidas pelos outros atores que estão falando em nome do presidente. Então, quando você nomeia, como no exemplo que eu dei, o líder do seu partido na Câmara, uma pessoa que não é vista como o representante do presidente lá, ele perde naturalmente a sua função. Chegou num ponto dele chamar reuniões de líderes que as pessoas não foram à reunião. Então, nesse sentido, aí a gente tem, eu queria colocar de uma outra forma também, um pouco mais filosófica, né? Nós temos aqui um choque entre a velha política e a nova política. Na velha política, a gente sabia quem ia estar lá. No Senado seria o Romero Jucá, era o Renan Calheiros, né? E tudo. Na Câmara você também tinha as pessoas, o próprio Rodrigo Maia, Eduardo Cunha, etc., que eram pessoas que a gente sabia que comandavam bancadas. Nessa chamada nova política, eu gostei muito do deputado Rodrigo Maia quando ele me disse, me defina, né, o que é essa nova política que eu não sei. Né? Então, nesse contexto de nova política, você não sabe mais quem são os atores, quem interlocutores. Então é importante que o presidente tenha os seus representantes na Câmara e no Senado. Agora, eu comparo, só como figura de linguagem, é como se fosse um quebra-cabeça, uma foto de um quebra-cabeça pronto, que era a velha política. Aí chegou o Bolsonaro e desfez o quebra-cabeça. Só que agora você tem que organizar as pessoas para cada um botar a peça no lugar. Professor, está chegando gente nova no governo, na Secretaria de Comunicação, a SECOM. O senhor acha que o governo acordou agora para a necessidade de melhorar a comunicação dele? Eu acredito que eles estão sentindo essa necessidade. Agora, entre você sentir a necessidade e realmente fazer alguma coisa e ter resultados, leva um tempo, tem um hiato aí, né? Então, o presidente trouxe pessoas que, sem entrar na questão do mérito, mais uma vez, que até alguns atuavam na área de comunicação, mas eles não tinham o conhecimento de Congresso. É diferente. É diferente. Agora ele está trazendo gente do meio. Isso. Então é diferente eu dizer que eu contratei uma pessoa de comunicação que atuava junto no setor de esportes, por exemplo, só para dar um exemplo radical, né? E aí eu trago para a política. Não vai dar certo. Quanto tempo essa pessoa vai levar para montar, aprender e montar uma rede de contatos na área nova? Então, eu penso que o presidente, com essa coisa de querer tudo novo, ele pagou um preço por isso. É o quebra-cabeça desmanchado. Como é que você remonta o quebra-cabeça? Você tem que ter pessoas que sabem, olha, o quebra-cabeça começa assim. As pecinhas com lado liso, elas vão na ponta, porque elas são a borda. Então, as da borda a gente já faz primeiro. E por aí vai, entendeu? Então, tem que ter alguém para ajudar a montar o quebra-cabeça. E estava faltando essa pessoa. Então, eu ainda estou sentindo falta de uma pessoa que diga, eu falo em nome do governo no Congresso. Quem é essa pessoa? É o Onyx? Penso que não. É o Rodrigo Maia? Não pode ser, porque ele é presidente da Câmara. Ele tem que ter uma certa independência. Então, eu não sei quem é ainda o articulador político do governo da Câmara. O governo vai ter alguém que fale em nome do governo e o governo reconheça que aquilo é o que ele quer dizer. Mas não tem essa pessoa ainda. Eu entendo que não tem. Na Ainda Câmara. não. No Senado, eu acho até que tem. Que é o próprio presidente do Senado, eu penso que ele vai fazer esse papel. Que eu esperava que o Rodrigo Maia fizesse. Só que ele foi tão atacado que ele disse, eu não faço mais. Façam vocês. Tá certo. Nós vamos continuar acompanhando, nós vamos continuar convidando, já mais permanentemente, para estar no Direto de Brasília. Professor Ricardo Caldas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.